Muito bem, nós estamos começando mais um HDL Podcast e é um privilégio ter você aqui conosco. Hoje nós vamos entrevistar uma das pessoas, para mim, mais relevantes no universo evangélico do Brasil e do mundo. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Augustus Nicodemos, para mim, o maior expositor bíblico da nossa geração. Então, fique aí, porque logo depois da vinheta nós estaremos de volta. Muito bem, nós estamos recebendo aqui Dr. Augustus Nicodemos. Ele está lá na Flórida e ele vai bater um papo conosco hoje e tenho certeza de que muita coisa boa nós vamos receber da parte de Deus através do Dr. Augustus Nicodemos. Augusto, que alegria receber você, viu? Muito obrigado, Hernandes. Eu fico muito feliz pela oportunidade de estar aqui e, infelizmente, eu vou ter que começar desmentindo você. Você disse que eu sou o maior expositor. Eu acho que é o contrário. Eu acho que eu estou diante do maior expositor do Brasil, com certeza. Né? Não, você é, graças a Deus, você é uma referência para mim. Sempre me perguntam qual é a sua maior referência de pregação expositiva. E eu, sem lisonja alguma, com todo entusiasmo, eu digo, para mim é você hoje, assim, a quem que eu posso olhar, ver, ouvir e aprender. Eu louvo muito a Deus pela sua vida, Augusto. Bom, fico muito feliz, você está morando agora em Orlando, é isso? Isso, estou aqui em Orlando, na Flórida, já faz 1 ano e 4 meses que nós nos mudamos para cá. Que coisa boa. E você pretende voltar para o Brasil? Acha que o seu ministério vai continuar por aí? Olha, eu não sei responder essa pergunta. Por enquanto, o plano é ficar pelo menos uns 3 ou 4 anos até que a igreja que eu estou servindo aqui, ela esteja fortalecida, estruturada, caminhando bem e, enfim, se expandindo. E quando eu sentir que meu trabalho aqui terminou, talvez eu volte lá para o meu Brasil. Por enquanto, a ideia é ir ficando, né? Ficando até Deus mostrar o contrário. Você faz muita falta aqui no Brasil. Eu sei que você é tão importante aí, ajudando aí o Samuel Vitalino, nosso amigo comum, nesse trabalho precioso de plantação e expansão da igreja aí na América, mas a sua presença aqui também é tão relevante, tão importante, e nós sentimos muito a sua falta aqui, viu? Hernandes, de fato, foi uma decisão difícil, viu? Foi uma decisão difícil, mas eu pensei assim, já dei 43 anos da minha vida como pastor no Brasil, então vamos dar oportunidade agora para a nova geração, não é? E eu vou servir o tempo que me resta num desafio que me rejuvenesceu, não é? A plantação de uma igreja brasileira aqui na Flórida, entre imigrantes. Hernandes, é outra coisa, é outro desafio, é outro contexto. Então, eu estou feliz que eu vim e estou grato a Deus pela oportunidade. Sinto falta aí do meu Brasil, mas graças a Deus que as mídias, né, a internet permite um contato mais frequente, né, e nossa presença acaba sendo em todo lugar através das mídias, não é? Então, é isso aí. O plano, por enquanto, é ir ficando. Ficar por aqui. Uma das coisas que me encanta no seu ministério, e Deus tem me dado a benção de experimentar isso também, é de ir embora os nossos cabelos brancos, mas poder falar às gerações mais jovens, ter acesso às gerações mais jovens. E graças também à questão das mídias sociais. Você é uma pessoa muito relevante nas mídias sociais, sempre usou com muita eficácia isso. Qual é a importância de um pastor que está começando o ministério ou já no meio da carreira, mas que ainda não se despertou para a importância do uso das mídias sociais para a proclamação do Evangelho? Olha, Hernandes, é quase que inconcebível que você tenha hoje um pastor que não faça uso dos recursos da tecnologia de comunicação, redes sociais, a mídia, a inteligência artificial, e, enfim, tantos outros recursos. Eu começo com uma observação só. Enquanto a gente precisa falar essa nova geração. E essa nova geração, ela é toda plugada, toda antenada. Enquanto você está pregando,
os adolescentes estão lá no chat GPT fazendo pesquisa sobre as coisas que vocês estão dizendo, que nós estamos dizendo. Então, isso nos obriga a conhecer a ferramenta, usar a ferramenta, estar atualizado, porque a gente vai estar dizendo uma coisa e os membros da nossa igreja estão pesquisando e entrando aí nos recônditos da internet e às vezes sem critério nem nada, e aí fica feita a confusão, né? Então, eu acho que não tem retorno, é um caminho sem volta à presença da tecnologia e ela tem que ser usada. É um dom de Deus, acredito, como a imprensa foi, a imprensa de Gutenberg foi um dom de Deus, precedendo a reforma. Sem a descoberta da imprensa móvel, Lutero não teria conseguido levar suas ideias ao mundo todo. Hoje as redes sociais fazem o mesmo papel. Né? Você, por exemplo, aqui onde eu vou, todo mundo conhece você. Todo mundo fala de você, diz que foi abençoado pelas suas pregações e tudo mais. Mas por quê? Porque você está na internet, você está usando as mídias sociais, você está presente e as pessoas ouvem. Então, hoje em dia, para ser relevante, para fazer a diferença, para ser ouvido, o pastor tem que estar na rede social. Senão ele vai ficar resumido àquele grupinho dos domingos, né, que frequenta a igreja, e, enfim. Ele pode até ter um bom conteúdo, e tem muitos pastores que têm sim, graças a Deus, né, pastores têm bom conteúdo, são pregadores, mas eles não têm inserção nas mídias, eles não conseguem ser ouvidos, o que é uma lástima, né, porque nós precisamos de vozes bíblicas e coerentes na mídia, diante do avanço do outro lado, né? A mídia é boa, no sentido, porque transmite coisa boa, mas também ela é usada por falso profeta, enfim. E o pastor tem que estar presente, tem que se inserir, senão não dá. Eu tenho escutado Brasil afora, por onde caminho, de pessoas que dizem assim para mim, pastores que dizem assim para mim, nós recebemos tantos membros esse ano na igreja, e boa parte destas pessoas que vieram porque ouviram Augusto, porque ouviram Hernandes, porque ouviram mensagens nas mídias sociais e tiveram um contato com o ensino bíblico relevante, fiel, e procuraram uma igreja. Então, só para dar esse retorno, né, de que Deus tem, pela sua graça, usado essas ferramentas para alcançar pessoas e para levar pessoas às igrejas que têm compromisso com as Escrituras. Hernandes, você sabe quando isso ficou mais claro? A pandemia. Muita gente olha para a pandemia e diz assim, foi uma catástrofe, uma tragédia, né? Morreu gente e tudo mais. Mas é interessante como Deus usa essas coisas. Durante a pandemia e o fechamento das igrejas, membros de igrejas que proibiam, né, que os membros assistissem outros pastores ou fosse para a rede social escutar os programas de outros pastores, elas se viram sem resposta e sem conteúdo para os seus membros, porque os cultos eram só presenciais, só tinha coisa presencial, não podia mais. Aí os membros foram para a internet. E quem eles descobriram lá? HDL, Augustus e muitos outros lá. E aí a quantidade de gente que saiu, que está saindo de seitas e de igrejas arrebentadas aí, igrejas que são uma tragédia, e vindo procurar a igreja reformada, é muito grande. Mas aconteceu durante a pandemia. Exatamente foi um porque muito decisivo. Pastores... Decisivo. Eu acho que Deus usou isso aí para um despertamento espiritual no meio desses grupos. E até hoje a gente está colhendo os benefícios disso aí, recebendo gente nas igrejas que se converteu durante a pandemia, ou então abriu os olhos durante a pandemia, exatamente por conta de ministérios como o seu e de outros colegas que estão bem inseridos nas redes sociais. Augusto, eu escuto também de pastores, como você disse, que têm uma boa mensagem, são fiéis às Escrituras, que pregam com graça de Deus, mas apenas entre quatro paredes, apenas para a sua congregação. E diz, não, eu não vou investir porque o meu alcance é muito pequeno, eu não tenho seguidores. E qual a palavra que você tem para dar para essas pessoas que estão desanimadas ou desencorajadas ou não despertadas ainda para o uso das mídias sociais porque tem poucos seguidores? Vamos dizer, você chegou a esses números de seguidores, mas não foi de ontem para cá, né? Você está elaborando com isso há muito tempo.
Eu também, há muito tempo. Qual a palavra que você tem para esse pastor que ainda não foi despertado porque acha que ele tem poucos seguidores e não vai alcançar tanta gente? Olha, a gente nunca tem ideia de onde vai cair a semente. Você pode ter poucos seguidores, mas você não tem realmente ideia do alcance. Porque, vamos supor, você tem 100 seguidores, tá? 100, 150, 200 seguidores, que é um número relativamente pequeno, né? Pensando em termos proporcionais. Um de... Você não sabe, você pregou um sermão no domingo. Então, um daqueles seguidores pega aquele seu sermão ou faz um recorte e ele passa para outra pessoa, que vai passar para outra pessoa. É impossível a gente saber o alcance da nossa palavra nas redes sociais, mesmo que você tenha poucos seguidores, mesmo que você tenha pouco. Aquilo que você falou, de vez em quando cai no meu feed aqui, uma mensagem ou uma palavra de alguém cuja visibilidade. Eu vou dar uma olhada lá, a pessoa tem 200 seguidores, mas alguém deles, né, algum deles deu visibilidade, engajamento. Então sempre a semeadura, a gente joga a semente e a gente não sabe onde ela vai cair e aonde o vento vai levar essa semente e em que coração Exato. ela vai cair. Então, ainda que uma pessoa ouça, se interesse e transmita e ela replique aquela mensagem, né, forward, ela reencaminha aquela mensagem, de repente cai no coração de uma pessoa e você foi abençoado. Glória. Então não desanime, continue. Lembre que Deus deu diferentes dons e talentos. A uns, lembra que na parábola do semeador a semente produz 30, 60 e a 100. Então, a uns Deus dá 30, outros 60, outros a 100, mas o que importa é a boa semente que foi semeada. Então, encorajo e animo você a prosseguir. O que Deus quer é que a gente seja fiel. 1 Coríntios capítulo 4, verso 2. Sucesso e número, isso aí ele dá a quem ele quer. Mas ele exige de nós fidelidade. Seja fiel, Deus vai usar o seu ministério, o menor que pareça. Ainda nesse ponto, vejo que também algumas igrejas, até igrejas de tamanho médio, até grande, com poder econômico robusto, às vezes não investem, essas igrejas não investem numa boa qualidade de som, numa boa transmissão das imagens, numa boa captação das imagens, numa boa plataforma. Que palavra você tem para dar para essas igrejas que têm os recursos necessários, mas ainda não investiram, não estão investindo ainda, para que esta mensagem se torne mais clara, com mais visibilidade, com mais amplitude? A minha palavra é que abra os olhos, é um investimento que vale a pena. Hoje, o mundo é digital, o mundo, a realidade ocorre nas telas. As pessoas estão plugadas, estão antenadas a maior parte do tempo delas, da vida delas. Essa nova geração, ela já nasce sabendo das coisas, já nasce, maneira de falar, né? Mas isso mesmo. então, a gente tem que investir. Se você tem uma transmissão que é pobre, é mal feito, é amador, o pessoal que está acostumado a ver coisa de qualidade vai para outro. Exato. Então, invista na qualidade do som, no cenário, na qualidade da câmera, na qualidade do pessoal. Bota esse pessoal voluntário da sua igreja para fazer treinamento, saber como usar a câmera direitinho, o som, a luz, o mais importante de tudo, você sabe disso, a luz é super importante nisso aí, a iluminação. Então, tudo isso é um investimento que vai valer a pena, vai valer a pena. Qualidade. Eu estava assistindo a um vídeo recentemente de um influencer, ele é chamado de influencer, mas ele tem poucos seguidores, não é muita coisa não, comparado com os grandes que tem aí. Era um vídeo de uns 40 minutos. A qualidade do vídeo era impressionante. O cenário, as duas câmeras pegando transversal, o som, que você ficava... Eu assisti o vídeo todo. Eu geralmente eu costumo fazer isso, né? Impressionado com a qualidade e aquilo captura. E de repente você pega aí um pastor que tem até alguma projeção, mas a qualidade... A gente começa a assistir e não aguenta assistir até o final. Às vezes a câmera está tão longe que você não vê o rosto da pessoa que está pregando.
É. Ah, Augusto, olhando para um outro aspecto, você é um escritor muito relevante, tem obras extraordinárias, mormente na área de exposição bíblica. Quando é que você foi despertado para ser um pregador expositivo e qual é a importância da pregação expositiva para o crescimento saudável da igreja? Eu fui despertado no meu tempo de seminário ainda, com uma exposição de Ray Stedman em 1 Coríntios. E eu nunca tinha visto aquilo, nunca tinha visto aquilo. O livro era um comentário aos 1 Coríntios e ele fazia uma exposição sistemática, organizada de cada capítulo do livro de Coríntios. E o livro não era grosso não, era um livro fininho assim. Eu fiquei muito impressionado com aquilo ali. Foi quando eu conheci Russell Shedd, Dr. Russell Shedd. O Shedd ia para o púlpito e ele levava o texto grego, né? Ele devia saber o português de cabeça, mas ele levava o texto grego e expunha o significado das palavras, fazia uma espécie de uma análise sintática do texto, né? Uma análise de discurso ali do texto, dizendo o significado, o que é que Paulo queria dizer com aquilo, e enfim, ele gostava muito de pregar nas cartas paulinas, né? Então isso me despertou para a pregação expositiva. Aí eu comecei a ler Martin Lloyd-Jones, Pregação e Pregadores, que é um livro clássico nessa área também, e isso me animou a prosseguir. Mas eu creio que o que moldou a minha forma de expor a palavra foram os meus estudos na África do Sul, em meu mestrado em Novo Testamento, com um professor sul-africano chamado Ficka, F-I-C-K-A, onde ele deu análise de discurso e mostrou como a gente pode ler o texto e verificar o fluxo do texto, o fluxo do pensamento do autor, o que é que ele quer dizer, qual a argumentação, o que é que ele está fazendo agora. Então aquilo acabou moldando a minha maneira de ler a Escritura, interpretar a Escritura e preparar os sermões. Eu creio, como você também, porque você é um pregador expositivo e, graças a Deus, um excelente pregador expositivo, nós cremos que é o melhor método. Ele não é único, porque aí nós teríamos que dizer que Charles Spurgeon foi irrelevante, o Spurgeon não era expositivo, né? Não. Mas eu creio que a pregação expositiva é a melhor maneira de pregar a palavra de Deus. Ela nos aproxima do texto, eu costumo explicar assim, na pregação expositiva, o seu sermão está no texto. Em todas as outras, o texto está no sermão. Então, a diferença boa colocação. É ótima. Não estou dizendo que as outras formas não são usadas por Deus. Seria contrariar a história e a realidade. Claro. Mas a experiência e o conselho de Paulo a Timóteo, prega a palavra, me convencem de que a pregação expositiva é o melhor método de pregação hoje. E que está fazendo falta nos púlpitos. Exatamente. Há uma outra coisa que você tem a bênção de ser um escritor, eu tenho o privilégio também de ser escritor, e eu tenho, por onde passo, encorajado alguns colegas que têm um bom conteúdo, excelente conteúdo, mas que não foi despertado para escrever. Que palavra você tem para dar para um pastor ou um leigo, seja outra pessoa que não seja pastor, mas que tem um conteúdo bíblico sólido, que tem um conhecimento geral, abrangente, e que não foi despertado, mas que pode ser despertado para ser um escritor e deixar um legado para as futuras gerações? Que palavra você daria para essa pessoa? Olha, Hernandes, eu já publiquei mais de 60 livros, e eu acho que no universo evangélico eu só perco para um determinado escritor que está diante de mim. Isso é ótimo. E não foi fácil no começo, e você deve saber disso também. Não é fácil no começo, porque a questão não é nem você ter um bom conteúdo, um livro pronto. A questão é você encontrar quem publique. Porque as editoras, mesmo as editoras evangélicas, elas são business, elas são negócio, elas precisam publicar alguma coisa que vai vender. Claro. Né? Então,
A primeira coisa que eu diria para esse colega que tem um bom conteúdo é que ele faça duas coisas. Ele prepare esse bom conteúdo e ele consiga contatos, amigos, pessoas que possam apresentar esse conteúdo a uma editora que tenha uma boa capilaridade, a uma editora que possa publicar e dar vazão. Porque o mais importante do que a publicação é a divulgação. Às vezes você tem uma editora boa, faz um trabalho excelente, dá para você um livro extraordinário, bem feito, a capa maravilhosa, diagramação, conteúdo fantástico, mas ela não consegue fazer o livro chegar lá na estante lá do aeroporto, das livrarias, não consegue, na Amazon, não consegue. Então tá lá, uma obra boa, mas perdida. Então, conselho, tenha uma boa obra e alguém que lhe apresente, porque foi assim mais ou menos comigo, não é alguém que deu a primeira palavra em meu favor, me encorajou e me apresentou. E porque isso é muito importante hoje, porque as editoras têm muitas propostas de gente querendo publicar livros. Se você chega recomendado por alguém que tem condições, que é conhecido e tudo mais, isso vai ser extremamente importante. E, em último caso, hoje em dia existe, Hernandes, e eu sei que você está a par disso aí, tem editoras que elas fazem uma espécie de publicação on demand. Elas pegam o seu texto, elas editam, preparam um livro, mas não printam, não imprimem. Elas fazem divulgação e elas vão imprimindo à medida que a demanda vai ocorrendo. Né? Então, tem um nomezinho, um não sei o que agora, eu esqueço agora. Então, você é melhor do que não publicar. Exato. Não é o ideal, mas é melhor do que não publicar. E por última análise, a última conselho que eu daria, primeiro é procurar uma boa editora com alguém que lhe recomende. Segundo, uma editora que faça esse tipo de publicação que sai mais em conta e que geralmente elas não recusam porque elas não têm nada a perder. Né? Não tem nada a perder. Exato. E a última coisa é você fazer uma publicação pessoal. Você bancar com os custos da sua publicação e você então investe. Veja como investimento. Aí você distribui, vende, mostra para pessoas influentes e tal, e de repente uma delas vai dizer, isso aí merece ser publicado numa editora grande e por aí vai. No meu caso, inclusive, Augusto, os 4 primeiros livros que eu escrevi por conta própria. Eu, na verdade, nem procurei editora, achei que ninguém ia se interessar mesmo, então fiz por conta própria. Depois, então, começa o interesse, a busca, e hoje as editoras correm atrás de você, em vez de você ter que correr atrás das editoras. Então, obrigado, obrigado por esses conselhos. Mas vamos voltar a um outro ponto que você chegou a mencionar, que você fez mestrado na África do Sul. E você escreveu, acho que você que escreveu o livro Reavivamento na África do Sul, verdade, compilou aquele conteúdo. Fiz toda a compilação a partir de tapes e tudo mais. Eu quero lhe dizer que aquele livro foi um divisor de águas na minha vida e no meu ministério. Aquele livro caiu no meu coração numa época muito oportuna, em que a igreja brasileira estava com a sua atenção voltada para esse tema avivamento, reavivamento. Fizemos uma caravana e fomos à África do Sul. Passamos lá uns 10 dias na missão Kwasi-Zabanto. E foi muito, muito, muito marcante para a nossa vida. Então, a pergunta que eu faço a você é essa. Qual foi o impacto que o avivamento de Kwasi-Zabanto na África do Sul produziu no seu coração, na sua vida, no seu ministério? Veio, como você disse aí, veio no momento certo na minha vida. Porque eu estava decidido a seguir a carreira mais acadêmica dentro do meio evangélico. Sempre fui pastor, sempre tive coração pastoral, mas a minha pegada sempre foi mais na área acadêmica, pesquisa, estudo, produção, a teologia, tudo isso. Existe um risco, quando você entra por essa área, de você se tornar um ortodoxo frio, uma ortodoxia ou uma erudição que não é movida pela paixão pelas coisas de Deus. Eu acho que Deus permitiu isso, que eu conhecesse Kwasi-Zabanto, exatamente para evitar
que isso acontecesse, que eu me tornasse um acadêmico, um teólogo de gabinete, com a cabeça desse tamanho de conhecimento, mas o coraçãozinho apertado, pequeno, sem paixão nenhuma por Deus. Então, estar lá, ver a grande obra de Deus, as conversões em massa, os sinais e prodígios que eu creio que eram verdadeiros, sim, e acontecendo de forma diferente dos curandeiros que a gente vê aí em determinadas igrejas, coisas espontâneas, eles nem oravam por isso, né, nem buscavam essas coisas que Deus estava fazendo lá. Você conhece a história? Conheço a história. Então, aquilo abriu os meus olhos e me deu paixão. E tanto é que, voltando para o Brasil, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o testemunho do Erle Steigen, o pastor que Deus usou para começar tudo aquilo, e colocar na forma de um livro, que foi publicado pela editora Knox, né, a atual editora Knox, que era do Paulo Anglada, né, que já está na glória. E distribuímos pelo Brasil todo. E também isso me levou a pregar muito sobre avivamento. Né? Falar que eu achava que era importante com Assis Abanto, porque mostrava o que é um verdadeiro avivamento, em contraste com avivamentos que não são avivamentos, mas são emoções e produto do desejo humano, que acontece por um fim de semana, depois volta tudo ao normal, então, enfim. Então foi uma bênção na minha vida. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Eu sabia da sua caravana, sim. Foi maravilhoso. Eu fiquei muito... Inclusive, uma das pessoas que nos acompanhou, ele era um promotor de justiça, já aposentado, um homem muito culto, um homem muito influente na sociedade capixaba, cuja família basicamente toda estava convertida, mas ele não. E ele teve a sua experiência de conversão lá em Quaces-Abanto. Lá nesta visita, ele nos acompanhou e foi uma coisa muito linda o que Deus fez na vida dele, e passou os dias restantes da vida dele na presença de Deus como membro da nossa igreja lá em Vitória, um homem de Deus, um homem muito precioso. A conversão dele aconteceu lá, foi algo muito marcante. Coisa extraordinária. Muito marcante. Que bênção, glória a Deus por isso. Bom, mas aproveitando ainda, Augusto, mais uma coisinha aqui, você acompanha e conhece a igreja brasileira, você vê hoje denominações que capitularam o seu liberalismo, estão desidratando, você vê outros grupos com mega templos, mas sem evangelho, sem mensagem da cruz, sem a mensagem da graça, sem a justificação pela fé, sem as mensagens das Escrituras. E você vê também igrejas que, como você disse, permanecem firmes na doutrina, mas com uma ortodoxia ossificada, às vezes sem paixão pelo Evangelho. Como é que você vê essa realidade brasileira e que palavra você teria para dar para aqueles que estão nos assistindo, dos cuidados que devemos ter nesse quesito no Brasil e no mundo? Olha, Hernandes, é muito boa a sua palavra, e ela, por outro lado, é uma resposta que não é fácil, né? Não é fácil para a gente dar. Eu parto da promessa de Cristo, que disse que ele vai edificar a igreja dele sobre aquela verdade declarada de Pedro, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, eu creio na igreja, é o credo apostólico, né? Creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio no Espírito, creio na Santa Igreja Universal. Universal aí não é a Universal do Edir Macedo, mas a igreja que está no universo todo, né? E a católica aí não é a romana. Então, eu creio na igreja. E Deus sempre vai ter um povo que o ame, que o adore e que seja discípulo do Senhor Jesus, e que professe a verdadeira fé e o verdadeiro evangelho. Só que hoje eu acho que esse povo ele está espalhado, e a gente precisa ter essa noção que a Igreja de Cristo ela é maior do que a nossa realidade. E é isso que eu acho que está acontecendo. Tem muita intolerância entre pessoas que são genuínos irmãos e que brigam, se dilaceram por questões que a gente consideraria absolutamente secundárias. Então, a igreja verdadeira, ela está espalhada, ela é invisível, né? Na teologia diz que ela é una, porque é uma só,
mas ela é invisível, porque a gente não consegue exatamente ver todos eles juntos no mesmo lugar. Então, a gente precisa ter essa visão do reino, que ultrapasse as barreiras denominacionais e, naquilo que é secundário, ultrapasse e nos leve aos pontos centrais e nós temos verdadeira comunhão. Então, é essa a minha análise, que eu acho que os evangélicos, que são realmente evangélicos, infelizmente estão bem divididos, especialmente nas redes sociais, brigando entre si, e quebram a unidade externa da igreja, que Jesus disse, não é? Que nós seríamos conhecidos exatamente pela unidade, pela união, pelo amor que haveria entre nós. Então, Hernandes, eu vejo primeiro, com esperança, porque eu creio na palavra de Cristo, de que há uma igreja lá fora, ela está lá, mas também com tristeza por ver que aqueles que aparentemente são verdadeira igreja, digladiando-se, brigando entre si, e às vezes por questões que não são questões secundárias, né? Então, precisamos de amor, precisamos de visão e de uma catolicidade bíblica, porque é isso que a palavra católica quer dizer. Precisamos de uma catolicidade bíblica para poder caminhar juntos com irmãos que são de outras tradições, mas são irmãos em Cristo Jesus. Glória a Deus. O reino de Deus é maior do que a nossa denominação ou de qualquer outra denominação, né? Augusto, há um fato, e você conhece esse fato, de que, seja nas igrejas históricas sobretudo, em torno aí de 60%, 80% das igrejas locais estão numa espécie de platô, né? Não há um crescimento numérico expressivo. São igrejas bíblicas, igrejas firmes na doutrina, mas igrejas que não estão crescendo numericamente. E, de certa forma, parece-nos que também nem seus pastores, nem sua liderança, nem a própria membresia está sofrendo por isso, ou está incomodado com isso. Então, você vê uma igreja fazendo 40 anos, 50 anos, 60 anos de organização e tem o mesmo número de membros que tinha lá no começo. Que palavra você tem para dar para essas comunidades que, embora bíblicas nas igrejas chamadas históricas, estão nesse platô de acomodação, sem um crescimento numérico expressivo? Que palavra para essas igrejas? Isso, Hernandes, sim. Eu começo dizendo que números, eles não dizem tudo, mas eles dizem alguma coisa. Eles podem não dizer tudo, mas eles dizem alguma coisa. Então, por um lado, naturalmente, você sabe disso, a gente não vai julgar as coisas pelo número, mas nós não podemos desprezá-los. Quando você lê o livro de Atos, você percebe que em determinados pontos decisivos da história da igreja, Lucas, que era o historiador, ele dá um relatório. E boa parte desses relatórios é numérico. 3.000 almas, 5.000 almas, e aí quando ele perde a conta, porque era muito, ele começa a dizer uma grande multidão, a grande quantidade de levitas, sacerdotes se convertindo. Multiplicando o número dos discípulos. Exatamente. Então, números não dizem tudo, mas eles dizem alguma coisa. Se eles não dissessem nada, não haveria essa preocupação bíblica de registrar números nos relatórios em momentos cruciais da história da igreja. Dito isso, a gente deve levar em consideração alguma coisa. Algumas dessas igrejas, elas não crescem porque os pastores, esses pastores, eles acham que ser pequeno é bom. Uma igreja pequena é fácil de pastorear, conhece todos os membros e não tem para que ser maior do que isso. Vamos ficar satisfeitos com isso aí. Não evangeliza, porque às vezes até uma igreja ela pode permanecer. Por exemplo, como é o nome do pastor? Esqueço aqui agora. Ele é muito conhecido. Ele tem uma igreja aqui em Washington. Rapaz, o nome está aqui na cabeça. Já ele chega. É a idade, viu, Hernandes? É o Mark Dever. A filosofia dele é o seguinte: a igreja dele, ele estabeleceu 800 membros como sendo o número ideal de membros para pastorear. Ideal. Então, como a igreja dele cresce, quando chega em 800 membros, ele divide.
ele pega o excedente e começa um Nova núcleo e comunidade. começa uma outra igreja, nova igreja. Então, a igreja dele tem o mesmo número há 20 anos, mas ela se multiplicou, né? Deu origem a muitas outras igrejas. Então, eu não tenho problema se o pastor disser assim, eu quero que minha igreja seja de 200 membros, porque é um número que eu consigo pastorear, desde que Ele está cresça multiplicando. e ultrapassou esse número, multiplique, abre uma congregação, ponto de pregação e assim por diante. Muitos pastores têm medo da igreja crescer, Hernandes. E olha, o Tim Keller tem um artigo muito interessante, não sei se você chegou a ver, onde ele fala de como a igreja tem que mudar a sua estrutura a partir do crescimento dos membros. Então, até 100 membros, o pastor conhece todo mundo, vai na casa de todo mundo, toma café com todo mundo, está disponível. Chegou em 250 membros, ele já não conhece todo mundo. Exato. E aí, ele, em vez de ter somente pastor, ele vai ter que ter uma equipe, ele vai ter que ter um outro pastor. Exato. E aí, além de ser pastor, ele passa a ser um manager, ele passa a ser um gerenciador. Ele vai dizer quais são as tarefas da equipe, vai ter que se profissionalizar. Chegou em 500 membros. Aí ele já vai ter que ter uma equipe pastoral, vai ter que ter uma equipe de som, vai ter que ter uma equipe para isso. Aí o trabalho dele já não é mais aquele trabalho no chão da fábrica, na Exato. casa das pessoas tomando café. Passou de 1.000 membros, ele trabalha só com um grupo pequeno de auxiliares que vão distribuir tarefas, que vão fazer as coisas. Ele se limita a pregar e tudo mais. Cada vez que há uma mudança dessa, você perde gente. Eu vi isso aqui, posso falar aqui. A igreja que eu estou trabalhando aqui começou há 3 anos atrás. E ela começou com 50 pessoas. Quando eu vim aqui, há 2 anos atrás, ela já tinha pulado para mais de 100. E depois, a última vez que eu estive aqui, já estava passando dos 300. Hoje, ela já está chegando na casa dos 500, e já não passou. A cada vez que isso aí, esse número dobrou e tudo mais, saíram pessoas da igreja insatisfeitas. A complexidade de administrar isso é maior. É verdade. Mas saíram pessoas da igreja dizendo, eu não consigo mais falar com o pastor, ele não vem mais tomar café na minha casa. Ele não vai, não é porque não queira. Ele diz, eu fiquei doente, ninguém foi me visitar. Não foi visitar porque você não disse, o pastor não tem condição de saber. Exato. E aí, muita gente, a cada crescimento, perdem-se alguns membros, chegam novos, mas perde-se alguns. Então, muitos pastores estão com medo de crescer, medo disso aí. Eles acham que melhor, que small is beautiful. Small is beautiful. Então, eles permanecem assim, ou tem, finalmente, né, já vou terminar esse ponto aqui, a razão de que não cresce porque quem dá o crescimento é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, de alguma forma, vou usar um termo humano, né, não está tendo a liberdade de agir poderosamente na pregação e na vida dos membros. Falta oração, falta quebrantamento, tem pecado oculto, falta disciplina, precisa colocar a vida dos membros em ordem, o pastor não ora, não é um homem que busca a palavra de Deus, e tudo isso acaba refletindo. Não cresce mesmo. Na questão do crescimento. Cresce. Muito bom. Augusto, me permita um assunto sensível. Fala. Essa semana foi a óbito o Papa Francisco, o líder maior da Igreja Romana. E há muitos ruídos nas mídias sociais, sobretudo na questão escatológica, alguns mais assodados, né? Agora vai o último Papa, o último vai ser o último mesmo, e tal, e tal, e tal. Qual é a sua leitura dessa questão da morte do Papa atual, Francisco, e qual é a sua visão do próximo que deve ser escolhido e que reverberação isso vai ter, não só no universo católico romano, mas no universo geral das nações, sobretudo no campo religioso? A Igreja Católica continua sendo uma influência muito grande no mundo. Ela continua sendo. Ela vem perdendo muita força, né? Vem perdendo muita força, membros, com o crescimento protestante no mundo todo, né? Ela vem, consequentemente, diminuindo. A Igreja Católica é muito forte nas redes sociais, você sabe disso. Eles têm uma presença muito marcante e atuante nas redes sociais.
vez em quando eu publico alguma coisa que mexe com os católicos, eles vão feito um enxame de abelhas lá no meu Twitter, ou lá no Instagram, para questionar, falar e tudo mais, né? Mas eu creio que esse Papa, esse último Papa, ele foi mais liberal do que a Igreja Católica queria, né? Eu acho que ele foi a agenda. Ele era bem aberto para uma série de coisas, né? De vez em quando aparecia um escândalo e ele apoiando determinados movimentos e tudo mais. Eu tenho para mim que o próximo Papa ele vai ser mais conservador. Eu tenho a impressão, não é, que os cardeais não vão deixar que siga na mesma linha de Francisco, mas deve ser um Papa mais conservador. E eu acho que isso, sinceramente, eu acho que isso não vai trazer muita diferença ao que é que já está acontecendo. Ele é um líder, né, vai ser um líder importante, vai ser ouvido em muitas coisas. Eu creio que vai ser mais conservador, mas não vejo motivo para alarde da parte dos evangélicos, né? A Confissão de Fé de Westminster diz que o Papa é o anticristo. Algumas igrejas, aqui nos Estados Unidos, a maioria das igrejas presbiterianas já retiraram isso da Confissão de Fé, porque não creio que era isso não creio que isso expresse a verdade. Eu não creio que o Papa é o anticristo, eu creio que ele é uma expressão do anticristo. Isso eu creio, e eu estou dizendo isso com toda franqueza aqui, me desculpe aqui. Eu creio que ele é uma expressão do anticristo, mas não é o anticristo. Portanto, eu não creio que a morte dele, do Papa Francisco, e a eleição de um novo Papa, tenha escatologicamente qualquer significado em termos da vinda de Cristo, o final dos tempos, ou qualquer uma destas coisas. Porque além do Papa, tem muitos outros anticristos. Eu penso, por exemplo, nos falsos profetas que tem no meio evangélico, pastores da teologia da prosperidade, e que engana as igrejas, que engana os membros, se apropria das finanças dos membros, fazem esquemas financeiros de pirâmide, de ganhar dinheiro com uma série de outras coisas. Agora, ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa que veio de uma igreja dessas, perdeu mais de $200 mil em investimento, em esquemas que essas igrejas... Para mim, um pastor desse é tão anticristo quanto o Papa ou qualquer outra coisa. Então, não vejo como escatologicamente relevante, se você entende o que eu estou dizendo. Não vejo como escatologicamente relevante. Tem muito sensacionalismo, sempre teve. Perfeito. Vai ser eleito o novo Papa, acho que vai ser mais conservador, mas vai ficar por isso mesmo. Perfeito. A outra coisa também sensível, a semana passada eu estava num podcast do Inteligência Limitada, você já esteve lá também, e uma das perguntas que me foi feita é qual a minha visão sobre o chamado, entre aspas, Ministério Profético Mirim, que está muito assim badalado no Brasil, sem citar nomes, mas qual a sua visão sobre essa questão de pregadores, que se dizem profetas, aí ainda na fase de puberdade, da adolescência, qual a sua visão sobre isso? Eu creio que a palavra de Deus ela nos dá algumas qualificações e requerimentos, Hernandes, que são necessários para que uma pessoa seja um ministro do Evangelho. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, tem alguns requerimentos na ordem familiar, de ordem relacional, de ordem de caráter, que precisam ser respeitados. A própria palavra presbítero, que é o ofício básico de onde vem o pastor e os ministros da palavra, significa ancião, ou uma pessoa de experiência. Inclusive lá em 1 Timóteo 3 está dizendo que não pode ser neófito, não pode ser um novo convertido, não pode ser uma pessoa imatura. Fala de outras coisas como prudente, sábio, boa reputação. Então eu acho que é uma banalização da palavra de Deus, do ministério pastoral, colocar crianças. Eu me lembro só da profecia de Isaías. Lá o profeta Isaías, Deus se queixando através do profeta, dizendo: mulheres e crianças estão à frente do meu povo, sem nenhum preconceito aqui contra as mulheres, né, mas a questão da autoridade apenas. Mulheres e crianças estão à frente do meu povo, Deus se queixando lá no livro do profeta Isaías. Então eu olho para isso aí e
eu tenho dificuldade em crer que isso aí é alguma coisa que vem da parte de Deus, porque seria contradizer a própria palavra de Deus. Quando Saulo de Tarso se converteu, Deus teve que mandar ele para a Arábia, passar 3 anos Três lá, anos. amadurecendo o pensamento dele antes de. Então a Bíblia está cheia de cuidados com o verdadeiro profeta, com aquele que fala a palavra de Deus. O E de obreiro repente a aprovado gente vê. precisa manejar bem a palavra da verdade, né? Então, eu sou muito cético e crítico desse tipo de coisa. Eu não creio que isso aí é coisa de Deus, não. Me perdoem, mas eu não creio, não creio. Augusto, nós estamos vivendo uma agenda woke, uma agenda progressista no mundo todo. E parece-nos que essa onda está encurralando, de certa forma, a igreja, e corre-se o risco amanhã de se aprovar leis que sejam contrárias a princípios cristãos que a igreja evangélica protestante defende com clareza. E correndo o risco, inclusive, dessas igrejas caírem na ilegalidade por pregar aquilo que a lei agora proíbe. Nesse cenário de avanço da pauta da esquerda ou dessa questão progressista, qual a sua visão do o que está pela frente, o que virá, e se vier, como reagir a essa situação? Hernandes, é excelente, né? Excelente pergunta, né? Você pintou bem o quadro que nós temos diante de nós. Eu acho que a gente precisa se conscientizar que nós estamos vivendo uma bolha dentro da história muito privilegiada. Veja só, durante os primeiros 400 anos, 350 anos da igreja cristã, ela estava na ilegalidade. O cristianismo era uma religião banida. Depois que ela foi oficializada e legalizada, ela se corrompeu. Mas surgiram, durante a Idade Média, grupos fiéis que queriam reforma, que queriam voltar para o. Dentro do espírito da época da Idade Média, né? Claro, tinha muito erro, muita coisa, mas havia o desejo, havia a consciência de que era preciso voltar. Foram perseguidos esses grupos, foram perseguidos, foram mortos. Quando teve a reforma protestante, também. Os Né? valdenses, por exemplo, os valdenses desde 1173. Isso aí. Eu não sabia nem a data, mas você tem uma memória top. Mas eu me lembrava dos valdenses, né, que passaram por isso aí também, e outros grupos que queriam fazer reforma e acabaram não dando absolutamente nada, foram perseguidos e mortos. Depois da reforma protestante, a mesma coisa aconteceu. Depois você vê o evangelho sendo substituído no norte da África pelo avanço do islamismo, e aí o cristianismo perseguido, o islamismo toma conta do que antes foram as terras bíblicas, e agora em alguns lugares é proibido a presença cristã. No Ocidente, por conta da reforma, nós experimentamos já há uns 300, 400 anos liberdade de consciência, de crença, de religião, de expressão, coisa que não é o normal da igreja cristã. Né? É por isso que eu disse, nós estamos vivendo uma bolha. O normal é a gente ser ilegal e perseguido. É isso que é o normal. A igreja martírica. É exatamente. Esse é o padrão. Aqui no Ocidente, Deus, por motivos que só Ele sabe, nos poupou disso. Depois da reforma protestante, né? Mas eu falei 400 anos, mas 500 anos, e Deus nos deu essa bolha. E essa bolha agora está se furando. Ela está acabando. Ela está acabando. E de que maneira? Não é através da guerra, mas através das guerras culturais, através de filosofias e ideologias que entraram na área de educação, arte, música, cultura, teologia, filosofia, e cada vez mais o cristianismo está sendo empurrado para fora da arena pública. A gente não tem mais espaço de fala em determinados assuntos, e a tendência, eu creio, é que isso vai prosseguir. E aí voltaremos para a normalidade, que é a igreja martírica. Sempre foi assim. Sereis sempre testemunhas, então, a palavra testemunho exatamente sugere essa mártires. Ideia. O Augusto, exatamente. muito obrigado pelo seu tempo.
em estar aqui conosco, batendo esse papo. Eu tenho certeza de que as suas palavras vão reverberar no coração de tanta gente. Eu sei que você tem um tempo tão enxuto aí para fazer tanta coisa, e dedicar esse tempo aqui para nós foi um privilégio, uma honra. Gostaria agora de você ter um tempo aí de fazer suas considerações finais, você trazer a palavra que está no seu coração, o que você gostaria de passar para todos nós. Teremos toda a atenção de ouvir o que Deus tem para nos dizer através de você nessas considerações finais. Tá certo, obrigado, Hernandes. Para mim, a alegria é minha, né? Nós sempre estivemos juntos e trabalhando juntos, e estar outra vez com você, para mim, é uma alegria muito grande. Obrigado. E eu diria para os queridos que nos ouvem, que estão ouvindo esse podcast, que eu acredito que a maior falta que faz hoje, e que é a raiz de muitos males, é exatamente da Escritura, da palavra de Deus, ensinada, pregada. Uma igreja ensine a palavra de Deus. Siga nas redes sociais e na internet pastores que expõem a palavra de Deus, que pregam a palavra de Deus. Alimente sua alma. Hernandes, uma vez eu recebi um tweet de uma senhora que disse assim: meus 2 pregadores prediletos, Augusto Nicodemos e Edir Macedo. Você acredita num negócio desse? Olha a falta de discernimento, não é? Por quê? Porque não conhece a palavra, não conhece a doutrina, pensa que tudo é igual. Não é, não. Procure igreja bíblica, onde a palavra de Deus é ensinada, podcast como esse, onde a palavra de Deus é claramente respeitada e seguida. É isso que está faltando, só a Escritura, somente a palavra. É isso que está faltando no meu evangelho. Minha palavra para você é essa daí. Procure uma igreja onde a Bíblia é de fato ensinada e pregada. Encoraje seu pastor a fazer isso, expor a palavra de Deus. E eu tenho certeza que à medida que a palavra for sendo ensinada e pregada, muitos desses males que a gente vê aí serão dispersos. Essa é a minha oração. Muito obrigado, Augusto. Deus abençoe muito sua vida. Você é muito amado, um homem muito precioso, muito querido no Brasil e no mundo, e hoje eu estou muito feliz de estar aqui com você. Gratidão, viu? Fica na paz. Grande abraço. Obrigado. Tchau. Muito bem, então estamos encerrando mais um HDL Podcast. Se você gostou dessa entrevista, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe com seus amigos, siga as mídias sociais do Reverendo Augusto Nicodemos, as nossas mídias sociais, e em breve estaremos de volta com mais uma entrevista, com mais uma palavra de Deus para o seu coração. Até breve, fica com Deus. Word of Truth with Hernandes Dias-Lopez. My brothers, let us open the Word of God in the first letter of Paul to the Corinthians, chapter 11. First letter of Paul to the Corinthians, chapter 11, from verse 17 to verse 34. This text says the following: But in this that I command you I do not praise you, because you come together not for the better, but for the worse. For first of all, I hear that when you come together as a church there are divisions among you. I partly believe it, because there must be divisions among you, so that those who are approved may become known among you. Therefore, when you come together in one place, you do not eat the Lord's Supper. For when you eat, each one takes his own supper beforehand, and there is one who is hungry, and there is one who is drunken. Do you not have houses to eat and drink in? Or do you despise the church of God and shame those who have nothing? What shall I say to you? Praise you. Behold, in this I do not praise you, for I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, when he had finished drinking, he also took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this, as often as you drink it, in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup,
you proclaim the Lord's death until he comes. Therefore, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. Let a man examine himself, then, as well as the bread and drink from the cup. For he who eats and drinks without discerning the body eats and drinks judgment on himself. That is why many are weak and sick among you, and many sleep. For if we would judge ourselves, we would not be judged. But when we judge, we are disciplined by the Lord, so that we will not be condemned with the world. So then, my brothers, when you come together to eat, wait for one another. If anyone is hungry, eat at home, so that you may not be thirsty. Gather for judgment. How many other things I will command you when I come to you? I want to talk to you a little today about the subject of the banquet of grace. The banquet of grace. I must acknowledge from the outset that this subject, the Lord's Supper, is one of the most controversial subjects in the history of the Church. This is a fact. We could say that the Lord's Supper is the link between the two comings of Christ. It is the monument of the first coming, and it is the promise of the second coming. Throughout the history of the Church, this subject has been the subject of great and fierce debates. And we have 4 schools of thought that look at and interpret this very important subject. First, we have the view of transubstantiation. Those who believe that the elements of the supper, the bread and the wine, change substance at the time of their consecration, and that the bread becomes the body, flesh, blood, nerves, and bones of Jesus Christ, and that the wine literally turns into the blood of Christ. The second position is the so-called consubstantiation. Those who believe that Christ is physically present in, and the third vision is what we call a memorial. The supper is nothing more than a reminder of what Christ did on the cross. And the fourth vision is that the supper is a means of grace. The supper is an instrument of spiritual edification given to the church. What is interesting in this text is that there was a practice back in the early church that no longer exists today. It was called the agape feast, the feast of love. It was a kind of meal together that was made before the supper. The purpose of this was precisely to demonstrate solidarity and communion. Why? It was expected that the wealthier ones would bring more abundant provisions to share with those who did not have any. And in this way, in a meal preparatory to the supper, everyone could have a good and plentiful meal. However, what is happening here is something very critical. Why? Because those brothers would get together and instead of sharing what they brought, they would separate themselves from the poor. The rich ate too much, the rich drank too much, and the poor went hungry. And after this separation, then they said, "Now let us participate and celebrate the Lord's Supper." Paul writes this text to show that this is showing partiality. Look with me at verses 21 and 22. For in eating, each one takes his own supper beforehand, and there is one who is hungry, and there is one who is drunk. Do you not have a house where you can eat and drink? Or do you despise the church of God and shame those who have nothing? So, that meeting that preceded was a meeting of prejudice. It was a meeting of partiality, of practicing injustice, which receives the full condemnation of that of this letter of the Apostle Paul. You remind me, Pastor Ivel, of a spiritual retreat that the church held. And there, every retreat has moments of games. Unfortunately, one team started playing against the other, throwing eggs.
and then whoever hit the most would win the points, the winner of the competition. At that moment, 2 children who were participating, in need at home, came to the leader and said, "Look, if there are any eggs left, let me take them home. At home we have nothing to eat." And that was a slap in the face to those leaders who immediately stopped the scene and understood the lesson. We cannot waste God's grace. I will never forget going to South Africa on the Casabanto mission, and they offered us a meal for free. The meal was very simple. What happened? Many people would fill their plates, not knowing whether they would like it or not, and then they would throw almost everything away. A brother stood up with great beauty in his speech and said, "My brothers, all food is an expression of God's grace, and we cannot throw God's grace in the trash." That was happening in Corinth. Paul even says in verse 18, check it out with me, that there were divisions in the church, there were parties in the church. One was for Paul, another was for Cephas, another was for Apollos, and another was for Christ. The church is not multi-party. The church is one body. The church is one bread, one family, one flock, under the guidance of the one shepherd, who is Jesus Christ. So Paul goes on to say that the meeting they had, the exchange of dishes they had, the feast of love, was for the worse and not for the better. He says this in verse 17. Check it out with me. But in this I do not praise you, because you come together not for the better, but for the worse. What he will repeat in verse 20, when you come together in one place, you do not eat the Lord's Supper. Well, putting this prelude here, which was preparatory to the supper, let's now look at Paul's teaching about this banquet of grace. First, the greatest demonstration of love is given in the face of the greatest demonstration of evil. Look with me at verse 23. It is written like this, "For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread." You see, Jesus inaugurates this sign of the new covenant, making a clear transition from the Old to the New Testament. Because in the Old Testament, he was gathered in the upper room for the celebration of Passover. A lamb was killed, there was bread, unleavened bread, bitter herbs, and wine. There was a ceremony that represented the arrival of the Messiah. When Jesus took that bread and broke it and said, "Take and eat my body," he was closing the Testament. I was saying, everything that has been written up until today, this entire Passover ceremony that goes back to Exodus, ends here. I am inaugurating a new covenant in my blood. Now there are no more dead lambs sacrificed. Now there is no more lamb's blood spilled. Now I am offering myself as the Lamb of God. Now my body is offered, my blood is spilled. And Jesus inaugurates a new covenant in his blood. When? On the night he was betrayed. On the bitterest night, when he was aware that Judas would hand him over out of greed. At that very moment, instead of backing down, he surrenders. He offers himself, he gives himself to be the sacrifice for our redemption. It is very curious, my dear ones, that while hell was plotting the greatest orchestration against Jesus, which was to nail him to the cross, God was subverting the empire of darkness. Because Paul says in 1 Corinthians 2-8 that the wisdom that this age possesses, the wisdom of the rulers of this age, if they had known and known exactly what was going to happen, they would never have crucified the Lord of glory. Because when they crucified Jesus, they are thinking, we have won, we have conquered, we have prevailed. And they did not even know that it was through the cross that Jesus crushed the serpent's head.
It was through the cross that Jesus exposed the principalities and powers to contempt, shame, and defeat. It was through the cross that Jesus broke our chains and made us truly free. Praise be to God. But, beloved, while the Jewish authorities in the dead of night conspired, orchestrated, and plotted to arrest Jesus, betray him, and kill him after the feast, it was at that very moment that the Lord Jesus Christ was making the greatest demonstration of his love and grace, inaugurating the new covenant in his blood at the great banquet of grace. The second point I want to emphasize is that the greatest sacrifice is offered not out of constraint, but with great joy. Look with me at verse 24. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." What Jesus is trying to say, my beloved, is that the cross to which he is going was not an accident. No, it was not. Jesus did not go to that cross because he succumbed to the power of Rome. He did not go to that cross because Pilate, or rather, because Judas cowardly, out of greed, betrayed him. He did not go to that cross because he was arrested by the Roman soldiers and the soldiers of the Sanhedrin. He did not go to that cross because Pilate, despite knowing that Jesus was innocent, cowardly handed him over to be crucified. He did not go to that cross and die there because the soldiers cruelly tied him to that cursed piece of wood. No, he went consciously, voluntarily, joyfully, like a king walking to his coronation. The Bible says that he did not consider the ignominy of the cross for the joy that was set before him, the joy of winning us over to God. So, before breaking the bread, a symbol of what he would face on the cross, he gives thanks, he celebrates, he gives thanks, he exalts in gratitude to God. Praise the Lord. That is how he went to the cross to redeem you and me. But, beloved, see what is happening. Here in verse number 24 with me. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is given for you." When he says that this is my body which is given for you, he is saying that it is a gift from the Father, the Church. It was given up. Given up by whom? By the Father. The Father did not spare his own Son, but gave him up for us all. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. The Bible says that God demonstrates his own love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. He was given up. But look again at verse 24. This is my body which is given up for you. Do this in remembrance of me. And now he is also defining that he gives himself up. Not only was it given up, he also gives himself up. In fact, he said, "No one takes my life from me. On the contrary, I lay it down of my own free will." Because if we do not understand this way, brothers, we will think that Jesus was a martyr, that he was someone who had good intentions but succumbed, that the system won, that violence won the round, and that he was nailed to that cross because there was no other way out for him, that he was cornered and had no alternative of escape. No, he went to the cross voluntarily. Voluntarily. Now, notice in third place, third point, the effectiveness of the supreme sacrifice is not only in its information. Pay attention, the effectiveness is not only in its information, but above all in its appropriation. Look at verse 26 with me.
For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Brothers, here is a point that I need to clearly emphasize. No one is saved because they know the gospel in the sense of correct information. Notice, let's take Exodus chapter 12, the institution of the Passover. What freed, what saved those firstborn of Israel in Egypt, was not the fact of knowing that the lamb could save them. Information does not save. It is not enough to know that Jesus is the Son of God who was born of the Virgin Mary, who suffered under the power of the pit Pilate, who was crucified, buried, who rose again on the third day, who returned to heaven, who is seated on the throne, who will return. This information is all true, but in itself it does not save you. What saves you is the appropriation of this truth. You have to eat the bread, you have to drink the cup, you have to appropriate Christ. You can die inside a pharmacy with all the necessary medication if you do not take medication. You can die of thirst by a fountain if you do not drink water. You can have all the knowledge about Jesus. You can be a theologian. If you do not appropriate Jesus, you are not saved. You have to eat the bread, you have to drink it, and take possession of this truth. Otherwise, there is no salvation. That blood of the Lamb had to be placed on the doorposts. And then the Bible says, when the angel was going to pass by to execute death, upon seeing the blood on the doorpost, he passed over it and did not apply judgment there. In other words, it is not what you know, it is not what you feel, it is what you believe, it is what you appropriate. In fact, the Bible says, do you know that God is one? Even the demons believe and tremble. In other words, the faith of the demons is rational and the faith of the demons is emotional, but the demons are not saved. So, I would like you to look at something else with me here. First, eating and drinking is a physical act, but a spiritual one. The disciples at the time did not understand this. The crowd, the people at the time when Jesus preached on this subject in John chapter 6, they did not understand this. When Jesus said, "If you do not eat my flesh and drink my blood, you have no part with me," and they thought that Jesus was teaching cannibalism. No, Jesus is not teaching cannibalism. He is talking about eating flesh and drinking blood. No, no, no. You do not receive Jesus in your stomach. You receive Jesus in your heart. It is an act of faith. It is appropriation. It is not physical. No one can replace you in this appropriation. That's what it says there. Just look. Because every time you eat this bread and drink the cup, that is, your father cannot eat this blood and drink it for you. Your wife cannot do this. Your son cannot do this. This experience is personal. It is non-transferable. No one can take your place. But more than that, brothers, salvation is not a question of merit, but of appropriation of Christ. When I look at the text of Exodus chapter 12, I don't know if the children of the Hebrews were more elegant, more obedient, more respectable than the children of the Egyptians. The difference between those who lived and those who died was not their personal virtues. That's how salvation is. No one is saved because a person has a good background, because he was born into a good family, had a good education, or even because he is a good religious person. Salvation is not by works. Salvation is by faith in Christ. Whoever eats the bread, whoever drinks the cup, receives eternal life. He has life.
But let's see in fourth place that the supreme sacrifice is the great landmark of Christianity that must be remembered. Please look with me at what is written in verse 26. You can read verse 26 with me. Let's go together. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. So Jesus raises a monument here. There are two sacraments, baptism and the Lord's Supper. Note that Jesus did not make a monument, a sacrament for his teachings, for his miracles, but he wanted a landmark that could be remembered and remembered and remembered and remembered over the years, decades, centuries, millennia. And what needs to be remembered and remembered and remembered? His death. Because it was through his death that he freed us. It was through his death that he redeemed us. It was through his death that we have life. It was through his death that we have complete freedom from the power of sin, the devil, the world, and death. More than that, this message of the cross is the message of the church. Brother, do you want to know if a church is evangelical or not? Or if it has lost its way or not? It is whether it has banned the message of the cross from its pulpits. Today, there are many churches that only want to preach prosperity, only want to preach miracles, only want to preach a positive message. Man is the center of everything. Man is the great hero of everything, and everything is for man. Man is the center of the universe. But this is not the gospel. The gospel is the gospel of the cross. Paul even said, I want to know nothing else but to preach Christ and him crucified. Because unless one passes through the cross, there is no salvation, there is no redemption, there is no eternal life. Well, beloved, Paul will say that this message of the cross will be preached until when? Until Jesus returns. So it will never become obsolete. It will never become outdated. This message will never go out of style. It preaches the cross. It speaks of Christ and him crucified. He who left glory, he who emptied himself, he who took the form of a servant, he who humbled himself to death, death on a cross. But fifthly, the celebration of the supreme sacrifice demands certain attitudes from its participants. And now I would like you to reflect a little on these applications. First, when you participate in the Lord's Supper in your church, pay attention, you need to look back. Verse 26 says this, For as often as you eat the bread, this bread, and drink the cup, you proclaim the Lord's death. There is a great risk in the Christian life, brothers, it is that we become accustomed to the sacred. Allow me a very particular question. I need to raise my hand, but answer from your heart. Have you ever participated in the Lord's Supper so inattentively, carelessly? Out of mere habit, mere custom, because it happens every month in your church. When you are taking the bread and drinking the wine, the cup, understand this. You are looking at the cross, at what Jesus called you to do. You were the one who should have been there. He took your place. Being holy, 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 he became sin for you. Being blessed forever, he was made a curse for you. He voluntarily carried your sins, mine, and our sins on his body on the wood. Because of this love, the Father himself forsook him on the cross, because the Bible says that God laid upon him the iniquity of us all, and it pleased the Father to crush him on that cross. Their God exercised his utmost love for you, and their God exercised his utmost justice to condemn sin. God did not condemn your sin in you.
God condemned your sin in his Son. And when you partake of the Lord's Supper, these truths need to come to your mind, to your heart, so that you understand how great this love was and how profound this sacrifice was for you. But still, secondly, when you partake of the Lord's Supper, verse 26 says that in addition to looking through the rearview mirror, looking back, you need to look forward. Look at what it says in verse 26, until he comes. So, if the Lord's Supper is the monument of the first coming, the Lord's Supper is the promise of the second coming. You can be sure of one thing: Jesus will return. He will return. And every time the church sits at the Lord's table to partake of this banquet of grace, this promise is renewed in their hearts. Jesus will return, and he will return soon, and he will return personally, and he will return visibly, and he will return audibly, and he will return suddenly, unexpectedly, inescapably, gloriously. He will return. But more than that, when you are partaking of the Lord's thirst, you must look not only back and forward, you must look within. Within. So, look with me, please, at verses 28 and 29. Will you read them with me, please? Let's go together. Let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. For he who eats and drinks without discerning the body, eats and drinks judgment to himself. Now, pay attention to this. You and I have an easier time examining others than examining ourselves. We are experts in this. We have an immense capacity to investigate the lives of others. We have a magnifying glass to see the smallest defects of others, but we are very complacent with ourselves. Paul is not here giving you or me permission to investigate anyone's life, but to investigate our own lives. Let a man examine himself. Now, pay attention. The text is not saying that by examining yourself, you should flee from the supper because of sin. The text is teaching that you should flee from sin because of the supper. So it is not examining yourself and fleeing from the supper. Examining yourself and partaking of the supper. They examined themselves and forsook sin and partaking of the supper. For he who eats and drinks unworthily, eats and drinks judgment to himself. But what does it mean to partake of the supper worthily? Who is worthy? Who is worthy? And for me, one of the best answers to this question was developed by John Calvin back in the 10th century, when he said the following: "Our dignity is the awareness of our unworthiness." Because no one can come before God beating their chest, "I am worthy. I am a fantastic person. I am a wonderful person. God made a beautiful and precious choice in choosing me because I have merits to be chosen." No one comes before God with their chest puffed out, with their nose in the air. You come with the awareness that you do not deserve it, that you are not worthy, that you are a sinner, but you were saved by grace. And to the extent that you are aware that you are unworthy, then you are worthy to participate in the Lord's Supper, not by examining others, but by examining yourself. Now, when he says, look with me there in verse 29, for he who eats and drinks without discerning the body, eats and drinks judges himself. What body is he talking about? So, there are two things that need to be understood. First, you need to understand that when you participate in the supper, you need to understand the mystical body of Christ, in other words, the physical body of Jesus, in whom the one who was broken, the one who was nailed to the cross, is part. In other words, you cannot participate in the supper if you have not understood and received what Christ did for you. It is not a meal for your stomach, it is food for your soul. So, understand that he died for you, he died for your sins. This discernment is necessary. Otherwise, eating the bread and drinking the cup is eating and drinking loss.
But secondly, you need to discern the body of Christ, which is the church. What does this mean? I cannot participate in the supper without our brothers saying, I can participate in the supper if I am angry with so-and-so, I hate so-and-so, I will not talk to so-and-so, I will not accept another person. I am going to participate in the supper, but I am fighting with so-and-so. I do not talk to him, I hate him. If I need to, I'll pull the rug out from under him. If I have the opportunity, I'll hurt him. No, we are one body, one flock. What happened to the church in Corinth? The church in Corinth began to participate in the supper with the feast of agape and showed partiality. And they mistreated people, they despised the poorest people. And so, when they participated in the supper, it was not the Lord's Supper that they participated in. And what happened? They participated in the supper, they became worse. What were the consequences? Look at verse 30 with me. Can you read verse 30 with me, please? Let's go together. This is the reason why many are weak and sick among you, and not a few. Sleep. Spiritual weakness. What else? Illness. What else? Death. In other words, because of not taking the Lord's Supper, the banquet of grace, seriously, some people left the church worse off. Some people were getting sick. We call these diseases caused by sin. Furthermore, there were people sentenced to death as a judgment from God. In other words, you cannot enter this banquet and participate in this feast without reflection, without white garments, without the blood of the Lamb washing your life. But, beloved brothers, I want to conclude with verses 33 and 34 that when you are going to participate in the supper, you look back, you look forward, you look inside, but you look around you at your brothers. Look at what he is going to say in verses 33 and 34. So then, my brothers, when you come together to eat, wait for one another. If anyone is hungry, eat at home, so that you do not come together to judge. How many other things will I command you when I come to you? When you come together to eat, wait for one another. The church is a family, the church is a flock. The church is a people. We are necessarily connected to one another. We are like those boards of the tabernacle that were not only placed together, but also joined together. So that if a brother rejoices, you rejoice with him. If another brother weeps, you weep with him. Your brother's joy is your joy. Your brother's sorrow is your sorrow. We are one people, one church, one flock. My expectation, my brothers, is that each one of us here will value the banquet of grace. And if you are here today and have not yet been baptized, if you are here today and have not yet made your profession of faith, if you are here today and are not yet a member of the Church of Christ, if you who are watching me are just hearing the gospel but have not yet made the decision, I want to say to you who are here, to all who are watching us, that the banquet of grace is being offered to you tonight. This banquet is free, but it is not cheap. It is free, but it cost God everything. He gave his life to his own Son. And today, if you recognize that Jesus died in your place, died for your sins, and if you repent of your sins and if you believe in the Lord Jesus, you receive the gift of eternal life and you are invited to this great banquet of salvation, the banquet of grace. Word of Truth with Hernans Diaz Lopez.